Tô entrando novamente aí. Ô Bruno, tenta novamente aí para ver se a gente consegue te adicionar. Pede. É, vamos entrar novamente aí todo mundo. Vamos entrando aí. Bruno, entra novamente aí para ver se eu consigo te adicionar agora aí. Vamos entrar novamente aí para ver se vai dar certo agora. Tenha um pouquinho de paciência aí. Luiz do táxi, apareceu um homem aí na sala. Que beleza. Asas a Vozes entrou. Pronto. Eu esqueci até meu chapéu, velho. Beleza, hein, senhor? Esqueceu do chapéu, aí não pode, velho. Eu queria ver a camisa cor-de-rosa, que você falou que ia vir na lá. Eu sou fora da moda, rapaz. Eu escutei você falando hoje que você ia colocar a camisa cor-de-rosa na live, em homenagem à Barbie. Você acredita que eu esqueci, rapaz? Eu não tô bem mesmo, não. Boa noite, Bruno. Prazer enorme estar falando com você, né? Você sabe que eu estou te seguindo já tem muito tempo, né? Então, eu não tenho muito tempo para assistir esse conteúdo enorme que você coloca. Eu nunca vi como é que você consegue arrumar tempo para entrar com live de manhã e de noite, de segunda a segunda, 6 horas da manhã. Você já está ao vivo falando para esse público que a gente ama tanto. Então, eu queria te parabenizar aí pelo seu trabalho. Gosto muito da maneira que você comunica. Eu estava falando aqui, não sei se você ouviu, que eu e você temos algumas características muito parecidas, né? Nós falamos na linguagem do povão, nós falamos de uma maneira bem divertida, né? Porque já é uma família tão sofrida, né? O próprio dependente químico, como que sofre, né? No mundo do álcool e das drogas. Então, a gente tem que levar um pouco dessa alegria, desse humor, né? Então, nós temos muita coisa em comum. Então, desde o primeiro dia que eu vi um vídeo que eles postaram aqui no grupo do Amor Exigente, eu faço, não, eu tenho que trazer esse cara aqui na minha live, porque ele tem muita coisa para passar para o meu público. Muito obrigado por você ter aceito o convite. E se apresenta para o nosso público, para nós, por favor, fique à vontade. Valeu. O Paulo, boa noite, Paulo, né? Boa noite a todos que estão aí na live. Meu nome é Bruno, eu sou o Bruno Gomes, idealizador do projeto Asas e Vozes, né? Um projeto simples que nasceu através das feridas, do sofrimento e a ambição, a ambição, né? De me melhorar a minha vida, de me encontrar, me trouxe até aqui, né? Então é isso, é agradecer a você, né, Cláudio? Muito obrigado pelo seu trabalho, muito obrigado a cada um seguidor, né, que está aí, né? Me conhece nessa minha loucura, os que não me conhecem, por favor, me perdoem, mas eu quero ser um ser humano melhor a cada dia, né? Agradecer ao Amor Exigente, né? Que me apresentou para o Paulo, né? Porque essa galera do Amor Exigente é a galera que, poxa, eu fico pensando, hoje eu estava conversando com uma amiga referente a isso, né? Que dor, né? Que impotência. A minha impotência era de não conseguir parar de usar. E a impotência do familiar de não conseguir mudar o outro e ainda tem que se mudar. É uma loucura. Mas é isso. Um beijo, né? Muito obrigado por vocês todos existirem. É isso aí. Bom, você sabe que eu sempre começo as minhas lives perguntando como é que você entrou nesta, né? E eu já escutei você contar um pouco dessa história sua. E aí, conta um pouquinho, em breve resumo, como é que foi sua experiência com as drogas, como é que você chegou na Asas e Vozes, né? Hoje você me emocionou, contou um pouco dessa história, né? Eu amei aquela história que você falou do terço, né? Jesus, Jesus, Jesus. Muito bonito, né? Então, conta um pouquinho para nós como é que foi essa trajetória sua até você chegar em Asas e Vozes. É isso.
Eu, eu sempre fui conhecido como Bruno, né? Minha mãe me deu esse nome lindo. E durante muitos anos da minha vida, eles me chamaram de Bruninho. As pessoas que mais me amavam, por mais que eu fosse grande, me chamavam de Bruninho. Na intimidade, pessoas que me educaram, né? Mas eu sou obsessivo e compulsivo desde sempre. Eu fui descobrir isso depois, ouvindo as histórias e tentando entender. Eu sei que eu sou obsessivo e compulsivo desde a infância. Eu já comia banana com casca, ovo com casca cru, para minha mãe. Tá brincando. E assim, olha o tamanho da maldade. Isso muito novinho. Para você ter uma ideia, eu não me lembro do fato, mas minha mãe conta. E a maldade, olha, tentar comer o ovo com a casca e tudo, a banana, porque não tinha em casa. Nós fomos dormir na casa de uma tia minha, e aí eu comi com casca e tudo. Na minha mente, no outro dia, ele ia saber que era eu. Só que eu deixei os ovos sujar a camisetinha que eu tinha, alguma coisa assim. Então deu ruim. Então você imagina, para você ter ideia, não quer dizer, toda a minha obsessão e compulsão, ela provém de alguns traumas que eu trago da infância. Eu fui buscando as minhas carências, estupro, né? Eu fui estuprado de uma forma muito, muito covarde, sabe? Porque eu trabalhei o dia todo, fui estuprado e depois eu tive que continuar trabalhando. E tive que viver do lado desse cara quase com a vida inteira. Não justifica o meu uso de droga, mas justifica a minha fuga para as minhas obsessões e compulsões. Muito couro, muita pancada, né, Paulo? Então, quando eu encontrei o álcool, eu era muito novo. Eu tinha uns 10, 11 anos, eu encontrei o álcool. E depois daquela vez, eu nunca mais fui criança. Né? Eu comecei a ser criança há 4 anos, 5 meses e 10 dias. Então, quer dizer, isso porque depois de muitas tentativas e entender que a saída é para dentro, né? Dali para lá, a perdição foi total, né? E a única forma que eu encontrei, isso é eu, né? Essa é a minha experiência, viu? A única forma que eu encontrei, através da ajuda de psicólogos como você, terapeutas, né? Meu padrinho, com a esposa dele, fazendo a constelação familiar, eu fui encontrar em mim, né? Dentro de mim, muitos escombros, muitas coisas que eu criei, moro? Sabe aquelas pinguelas que a gente cria para poder atravessar alguma coisa difícil na vida? Aí tem que tirar aquela pinguela, fazer uma ponte, e aí atravessa o Bruno, aquele mais de problema, e me perdoar. Então, assim, isso foi muito louco, né? Porque com uns 14 anos eu conhecia maconha, com uns 16 eu já estava no pó, porque eu já estava trocando minhas coisas para fumar maconha, não era nem pó. E aí um dia eu fui trabalhar fora de Conselheiro Pena, interiorzinho de Minas, fui trabalhar em Valadares com um senhor amigo, e esse senhor é até louco falar isso, porque ele foi o cara que mais me ensinou sobre o Cristo. Sabe? E ele foi quem me apresentou o crack, né, cara? E aí acabou, aí não teve... Aí por mais que eu ficasse longe dele, eu fiquei longe do crack uns 5 anos, né? E eu ainda, assim, a primeira vez que eu senti o cheiro dele, eu voltei a usar. É mesmo? Eu já estava casado, já estava com uma casa legal, já estava virando profissional. Sabe? E aí foi avassalador, né? Que é aquele lance, né? Dependência química estacionada. E a volta ao uso é como se eu quisesse o organismo, que é, né? Matar todo aquele tempo que ficou. Fora, né? A minha inabilidade de lidar com a frustração. Pô, caí de novo. Foram muitas recaídas, né? Eu costumo dizer que eu falo recaídas para quem me segue, mas eu não tive recaídas. A verdade é essa. Eu só voltei ao uso, porque eu não tinha me perdoado ainda. Eu não perdoei aquela criança que sofreu aquele abuso. Eu não perdoei aquela criança que mexia nas coisas dos outros. Eu não perdoei aquele adolescente que perdeu a namoradinha. Sabe, essas paradas. Eu nunca soube lidar com frustração. E aí um dia, né, depois de tudo isso, né, a construção de uma vida, a perda dessa vida, eu me vi preso. E eu sempre me perguntando por quê, né? Por que eu, né? Até de Belo Horizonte, né, Paulo? Cláudio, né? Cláudio. Eu sou de Sete Lagoas, mas eu moro em Belo Horizonte há mais de 40 anos. Você imagina, né?
eu saí da minha casa, Cláudio, assim, eu saí da minha casa no sul de Minas, minha casa mesmo, como se eu estou aqui na minha, limpinha, cheirosinha, com uma mulher e uma filha, numa sexta-feira, no domingo, eu estava aí debaixo do viaduto de Santa Teresa. É mesmo? E eu só saí debaixo desse viaduto depois de quase 2 anos. Você ficou 2 anos morando debaixo do viaduto? Aí, Santa Teresa, nesse viaduto aí. E aí debaixo eu tomei essas 2 facadas no peito, não parei de usar, porque eu, tipo assim, eu nunca fui mau caráter, sabe? Tipo assim, eu tenho meus defeitos de caráter, mas eu nunca fui violento, eu tenho medo de brigar, eu sou grandão, mas sou medroso, moro? Então eu sofri muito por causa disso. Eu tenho vergonha de pedir, eu passei muita fome por causa da vergonha de pedir, sabe? Então E aí o uso de droga pegou esse cara. Um menino muito bem educado, um menino inteligente, muito inteligente. As drogas, quando entrou, é como naquele vídeo que eu coloquei hoje aí, daquele podcast, né? Obsessão e compulsão não vem no teste do pezinho, né? Então, eu preciso estar sempre me vigiando, cuidando de mim. Hoje o que me mantém limpo é os meus seguidores. E que fundo do poço é esse? Aquele vídeo que, para mim, aquele é o melhor que você já fez, viu? Que fundo do poço é esse? Cara, eu não te conto, né, cara? Eu tava muito triste aquele dia, pô. Aquele vídeo ali do fundo do poço, pra você ver como é que Deus é maravilhoso, né? Que ele foi um dos vídeos também que viralizou, e viralizou lindão, sabe? De uma forma muito maneira. Porque aquele dia eu tava muito triste, cara. Aquele dia eu tava, sabe, eu tinha deixado esse meu espaço aqui, a minha casa, tinha ido buscar uma nova oportunidade lá no norte de Minas, e eu vislumbrei, sabe? Essas ideias mirabolantes, agora vai dar certo e tal, agora eu me identifico, sabe? Eu falo que Dependente, se você escutar o Dependente 5 minutos, você vira sócio dele. Sabe, ideias mirabolantes, cara, tipo assim, eu falei, agora eu já comecei até a colocar o chapéu e começar. É nós do agro! Poxa. Porque assim, eu esqueci que a felicidade é viver o simples, cara. Só que eu esqueci isso. Através da minha obsessão e compulsão, me fez esquecer isso. E quando eu comecei a criar essa raiz de ser feliz, me veio uma oportunidade de um amigo que estava de boa fé, e eu fui para lá para cuidar de uma terra que ia dar para criar gado, cuidar de um monte de coisa e tal. Larguei tudo aqui, ó, fui. Caraca, cheguei lá, a água que se bebia era de janeiro, e eu estava lá em novembro. De tão seco que era o lugar. Levei tudo, rapaz. Passou poucos dias depois, eu perdi minha caminhonete, eu tinha pagado ela 1 semana. Aquilo foi me doendo mais. Sabe? Parece que, tipo assim, veio uma cobrança pelas coisas que eu fiz na vida e tal, já foi me tomando, sabe? E aí eu fiz aquele vídeo, né? Porque nada é motivo para usar droga. Por muito menos eu voltei a usar. E aí, isso, não existe fundo de poço, Cláudio. Cláudio, tu sabe, tu trabalha há 30 anos, há mais de 30 anos. Não existe fundo de poço. Quem quiser cavar, pode ir que vai cavar mais. Eu falo para os meus seguidores e bato o pé. Tem uns que até acham que a ignorância é minha, mas não é meu jeitão. Foi assim que eu consegui. Ah, eu não aguento mais usar droga. Ah, eu não aguento mais a minha família. Ah, eu não aguento mais sofrer. Se quiser, aguenta. Eu também falei, ó, eu tinha minha empresa, eu não aguentava mais sofrer, perdi a empresa. Sobrou a família. Eu não aguento mais sofrer, perdi a família. Eu não aguento mais sofrer, fui para debaixo do viaduto. Eu não aguento mais sofrer, vim para o Rio de Janeiro. Virei radinho, cagando de medo na favela por causa de mais um pouquinho de crack. Ah, eu não aguento mais sofrer, fui preso. Passei 3 anos e 8 meses. No 3º ano, eu fiquei dentro da cadeia limpo uns 4 meses, de 4 a 5 meses. Então, quer dizer, no 3º ano que minha vida começou a mudar. E eu ainda achava que eu não tinha mais força. Ah, agora chegou no fundo do poço. Se eu continuo, eu estava até agora. Porque aí debaixo desse viaduto, Cláudio, eu tive aí esse ano, e eu fiz questão de ir lá no viaduto, né? Eu fiz questão de ir lá para me poder ver o lugar, como que está, né? Não foi para tentar me engrandecer, foi para me mostrar que eu sou capaz. Eu subia em cima daquele viaduto, Cláudio, para pular. Eu só não pulava porque eu não tinha coragem.
Então, quer dizer, fundo de poço não tem fundo, cara. Enquanto quiser cavar, vai cavar. Familiares. Eu não aguento mais viver com esse negócio desse meu filho. Se não ouvir o sugerido, vai viver mais 10 anos com o filho dentro de casa, acabando com tudo. Esposas, vai viver mais 10 anos com o marido arrebentando com tudo e falando que não aguenta mais. O que me chamou muita atenção naquele vídeo, talvez seja por isso que ele viralizou, sabe, Bruno? Porque você dá uma saída pro fundo do poço. Porque quando você diz o seguinte, quando você diz assim, eu não saía do fundo do poço porque eu só estava olhando para baixo. E aí, aquilo me marcou demais, né? Porque quando você começou a sair, foi quando você olhou para cima e você viu mãos estendidas para você e viu a luz lá de fora. Então, enquanto você ficar olhando para baixo, você vai continuar afundando neste fundo do poço. Isso é interessante, você sabe, Bruno, porque na hora que você estava falando, eu falei que a família também é a mesma coisa. Ela entrou nesse buraco junto. E o pior, que a família não tem o prazer da droga. E o pior, eu falo que a família fica com o pior do adicto, né? Porque na hora que você está lá sob efeito da droga, está cantando, está dançando, né? Está tendo a onda da droga, você está lá no boteco, você está lá na boca. Quando você volta para casa, nossa, a família fica com o pior do Bruno. E a família fica, eu escuto isso aqui direto no meu consultório, né? Dá vontade de chutar o balde. Eu falo, não adianta chutar o balde, que o balde vai bater na parede e vai voltar na sua cara. Fora que vai ter que limpar tudo, né, cara? Então, eu até hoje eu nunca vi ninguém que resolveu esse problema desistindo de lutar. Né? E eu vejo, eu tive aqui com o Rodrigo, do SOS Sobriedade, e eu perguntei para ele, ô Rodrigo, eu tenho uma live aqui com ele sobre isso, eu perguntei para ele, ô Rodrigo, espera aí, por que você pôs o nome do seu canal de SOS Sobriedade? Aí ele virou para mim e falou, né, que ele estava cansado de recair, né? Ele estava cansado de recair, cada recaída doía mais do que a outra, né? Ele estava olhando lá para o buraco. Né? Aí quando ele descobriu uma outra coisa que eu aprendi com você, né, que eu até anotei quando eu escutei você falando isso, o melhor remédio para um dependente químico é outro dependente químico em recuperação. Não tem que é igual, cara. Aí quando ele viu isso, ele falou assim, então para eu ficar sóbrio, eu vou montar um canal do YouTube, ele dominava, né? Isso foi lá atrás, né? Ele é um dos mais antigos aí na internet. Aí ele montou e ele pôs SOS Sobriedade, que era o primeiro dependente que eu tinha que socorrer a ele. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Bruno, quando ele criou Asas e Vozes? O Asas e Vozes, ele nasceu aí pertinho de você, na cidade de Mateus Leme. Nasceu na cidade de Mateus Leme, eles tinham um negócio de subir no monte e tal, aquela parada toda, e eu não gostava muito daquele negócio, sabe, que tinha que passar a noite naquele trem lá e tal, e não é muito a minha fé, ela não balança para esse lado. Né? E aí eu comecei a ir, antes dele, para meditar. E um dia eu decidi ir lá com esse lance do Asas e Vozes. E aí eu queria fazer um desenho, só que eu sofri muito depois disso para poder colocar o projeto em prática. E quando eu parei de usar drogas, eu já parei de usar droga com o projeto. Eu já parei de usar droga com o projeto. Eu parei de usar droga na cadeia, né, cara? Eu parei de usar droga sentindo na pele, né? Tendo que sentir o cheiro das drogas, não podendo reclamar, porque, primeiro, eu não era bandido, e segundo, que eu tinha que aproveitar a minha sobriedade. Porque eu não usava. Na cadeia é assim, pelo menos aqui no Rio. Se você não usa droga, e se você tiver um pouquinho de inteligência, rapidinho você sobressai. Não precisa nem ser bandido. Né? E
eu posso dizer que eu trouxe isso comigo, graças aos meus professores, a vocês, né? Me deram essa condição de lá dentro saber falar, e aí eu não uso droga, e eu muito correria. Então eu comecei a fabricar cachaça e testar ela no isqueiro, porque eu não bebia, e aí eu lancei o projeto. Tá pegando fogo, tá boa. Parou de pegar fogo, eu paro de destilar. Como eu não bebia, sobrava mais dinheiro. Era negócio, né, cara? E aí todo o dinheiro que eu ganhava, eu não tinha onde gastar. Porque a mãe da minha filha, quando eu ligava para fora, ela começou a não querer aceitar essa coisa do medo, de onde está vindo e tal, né? E aí eu comecei a comprar fubá, leite e fazer sacos de mingau, naquelas bobinas dentro da água quente, para distribuir para os presos que estavam igual eu há tempo atrás. Sacou? E ali começou o projeto As Vozes. Quando eu já saí da cadeia, no primeiro dia, eu já pedi meu padrasto para fazer o primeiro vídeo, né? E aí eu fiz o primeiro vídeo. E no primeiro vídeo, a única coisa que eu recebi foi crítica, né? Poxa, nem parou de usar, já está desse jeito, tal e tal, mas é isso. Se eu não me agarro a um amigo, foi o primeiro que falou comigo, esse aí não tem jeito. Ele também nunca me abandonou. Esse amigo falou para mim assim, Brunão, bora para frente, já deu certo. Isso há 4 anos, dia 17 de fevereiro de 2019. Né, meu? E aí eu me agarro essa galera que está aí, ó, dando boa noite, uma boa noite a todos que está chegando, né? Porque é isso, cara. O que me faz todos os dias reafirmar o meu compromisso comigo é essas pessoas. Tu falou tudo, Paulo. Não tem coisa... Cláudio, né? Ô, Cláudio, não tem coisa pior para o ser humano do que a miséria, cara. A miséria, ela é sedutora. Ela é sedutora. Tá morrendo na mão. É só um exemplo. Poxa, Bruno, como é que eu vou fazer com meu filho? Ele é uma pessoa maravilhosa, você tem que ver, e tal, e tal, e tal. É mesmo, mas está te dando trabalho? Está me dando trabalho demais. Tem quanto tempo que ele está te dando trabalho? Que ele está nas drogas? Ah, deve ter uns 12 anos, 13. Não, então peraí, ué. Quando a mãe fala que o filho está 5 anos na droga, ele já está uns 7, 8. Tem aqueles 3 que estão que ver. E quem está 8 anos usando droga não é gente boa mais não, Paulo. Pode voltar a ser. Já foi gente boa, mas não é mais. Não tem como o Bruno ser gente boa. Como que eu vou ser gente boa, cara? Eu arrebentei com a vida da minha ex-mulher. Eu abandonei para minha filha. Eu sonhei em ter uma filha, abandonei minha filha. Não tem como, cara. Eu fui desonesto com um montão de pessoas. Eu deixei minha mãe. Eu tirei o direito da minha mãe de ser mãe. Não tem como. Eu posso voltar a ser gente boa. Hoje eu me encontro um cara do bem. Eu sou do bem. Eu faço bem. Mas naquele momento eu não era. É que nem falar, tá tudo na mão de Deus. Nem tudo. Nem tudo. Eu tenho certeza. Eu estava na mão de Deus quando eu cheguei na cidade de Eloy Mendes, me entreguei de corpo e alma no meu trabalho, na mão de Deus, seguindo direitinho a risca da vida, um pai, um marido, buscando ser pai de família. Nós perdíamos filho, eu estava junto, trabalhando. Estava na mão de Deus. Quando eu comecei a desviar, fazer mulher chorar, passar a noite atrás de mim, eu não estou na mão de Deus. Não tem como eu estar. Ah, Bruno, mas... E tem gente que quer ficar me enchendo minha paciência. Mas você não vê a história de Jó? Meu irmão, eu não consigo chegar nem aos fios de cabelo de Jó. Jó era justo e íntegro. O cara era justo e íntegro. O diabo não precisava pedir permissão para Deus tocar na minha vida, não. Eu mesmo falava bem, eu abraçava ele e falava, tamo junto, hein? Pô, pelo amor de Deus, cara. Só que, tá ligado? Não, desculpa, né, Cláudio, o Cláudio, de falar assim na sua live, né? Mas é porque nós precisamos, nós hoje precisamos começar a dar um papo mais reto, sabe? A miséria, ela enfeitiça de tal forma que você vai passar a vida toda na miséria. Simplesmente vou falar de mim, eu passei uma vida inteira na miséria, sabe? Usando a miséria para poder abastecer o meu vício por drogas, meu vício por comida, o meu vício por vaidade que não me trazia alegria. Muitos familiares vão passar a vida inteira na miséria para poder abastecer, né, como combustível, né, para abastecer sua codependência.
Se não olhar para cima, e a luz é sempre aquela. É aquele pai, aquela mãe, que ao invés de voltar para a casa dele, né, não volta por causa do orgulho. Ah, mas voltar para a casa do meu pai, da minha mãe de novo. Poxa, como é que estava quando você saiu? Estava melhor lá ou melhor agora? Está entendendo? Ah, não vou sair da minha casa. Agora, como é que eu vou começar do zero? O zero também é número. É melhor do... Está escrito aí na palavra, que todo mundo fala que segue. Né? É melhor do Acabana do que num palácio cheio de problema. Mas eu não quero. A minha vaidade vale mais, né, brother? E eu falando de mim. Né? Hoje tem uma coisa, Bruno. Tem uma coisa. Queria ver o que você acha sobre isso. O codependente, ele fica o tempo inteiro querendo evitar que o seu ente querido chegue no fundo do poço. Provavelmente sua família também lutou muito com você, tentando evitar você chegar no fundo do poço. E a única coisa que o codependente consegue fazer é adiar o fundo do poço. Porque a doença, essa obsessão, essa compulsão é tão violenta que ele vai em direção ao fundo do poço e que nunca encontra esse fundo do poço, porque ele sempre acha... Porque é uma coisa que as pessoas não entendem, que a dependência química, você está flertando com a morte o tempo inteiro. Até onde que eu dou conta de ir? Até quantos pinos que eu dou conta de cheirar? Quantas pedras de crack que eu dou conta de fumar? Então, quantas garrafas de pinga que eu costumo beber? Costumo até ter aposta, né, lá no boteco, quem bebe mais, né? Você já deve ter feito isso. Competição de miséria, né? Então, a lógica da doença é ir evoluindo, progressiva e com fins fatais. Correto? Se ela não for contida. Então, a família fica ali, a família codependente fica tentando cercar o cara de tudo quanto é jeito. E ele vai evoluindo. Em casa, nós fizemos isso com o meu irmão, Nivaldo, 30 anos. E a única coisa que nós conseguimos foi meu irmão chegar aos 44 anos, pele e osso, né, tomando um garrafão de pinga na noite, e no outro dia brigava com a mulher, achando que a mulher tinha jogado a pinga dele fora, porque ele não lembrava que ele bebeu um garrafão de pinga. Né? Então, quer dizer, nós não conseguimos conter o avanço dessa doença. Não. E aí o que acontece? O AA fala, né, que o dependente químico só vai sair da droga quando ele chegar no fundo do poço. Toda vez que vai bater lá no fundo do poço, tem uma mola lá dentro. No meu livro tem esse texto, uma mola no fundo do poço. Ele bate lá, a mola tira ele lá do fundo do poço. Ah, então eu posso cair lá toda hora que vai vir uma mãe. Aconteceu comigo, valeu. Cara. Aconteceu. Né? Cláudio, a morte, graças a Deus. Tem gente que fala assim, você tá maluco? Eu vou falar para tu, graças a Deus, a mola parou de funcionar. Isso. Ó, Cláudio, todos, não tem um que insistiu em me tirar do fundo do poço que eu não puxei ele para dentro. Consciente ou inconsciente. Todos que tentaram entrar no fundo do poço comigo. Não teve um que tentou me tirar da doença, com doença, veio para dentro do fundo do poço comigo. E vou falar para você, viu? Muitos eu ainda humilhei. Porque eu ainda falei assim, tá desse jeito porque quer. Sabe que eu paro quando eu quiser, poxa. Isso é eu. Uhum. Quando... É interessantíssimo esse negócio das pessoas que quando eu estou chegando no meu real desespero, as pessoas tentam me ajudar. Com muito carinho, é o jeito delas, algumas suas doenças, codependência, para depois sair gritando e falando, tá vendo como é que eu te ajudei e tal? E aí eu volto de novo, só porque eu escutei isso. Eu sou orgulhoso. Mas quando a mola acabou, filho, eu me vi sozinho naquela cadeia. Eu vendo o dia, visita após visita. Visitão, hein? Aí eu ficava sentado lá no chãozinho, no fundo da cela, pensando, será que alguém me visita hoje? Por fim, eu desacreditei para nunca vieram, não vai vir mais. Foram 3 anos
e 8 meses. Vou falar com você que a mola acabou tanto, Paulo, que quando deu 9 meses eu já estava entrando em desespero, passando mal, com ferida na pele, sabe? Porque o lugar que eu estava era muito sujo, e tinha muito homem num cômodozinho só. E aquele desespero, eu entrei em desespero, rapaz. Eu lembro que eu tentei falar com a minha mãe, ela falou só, não me liga mais. Não me liga. Segura seu B.O. aí, quando tempo você sair, você sai, faz o que você quiser. Eu falei, caraca, agora deu ruim mesmo, nem minha mãe. E o tempo foi passando, aí chegou o pessoal do, como é que chama isso? Defensoria Pública. Falou para mim assim, ó, só sua família assinar que você vai embora essa semana. Não teve a família para assinar. É mesmo, Bruno? O tempo passou, perdi esse benefício, porque a família não assinou. O tempo passou, ganhei outro benefício lá. Não teve a família para assinar. Por fim, os próprios presos olhavam para mim e falaram assim, esse aí nem a família quer mais. E eu olhando para a miséria. Eu não consegui entender que a prisão, cara, não era aquelas grades. A verdadeira prisão que eu vivi foi as grades que eu construí dentro de mim. Porque quando eu larguei as drogas de lado, quando eu abri a minha mente para poder, sabe, lembrar daquele jovenzinho, sabe, lutador, trabalhador, sorriso no rosto, eu comecei a escutar assim atrás das grades. Você tá gostando, pô? Os presos começaram a me perguntar se eu estava gostando da cadeia, porque o meu sorriso não saiu mais do meu rosto, não. É mesmo? E tá aí até hoje, né? Eles achavam que eu estava gostando, cara. Mas não é que eu estava gostando. Para mim, tanto faz, tanto fez. Chegou um momento que, quando chegou meu alvará, eu já não estava nem aí mais, não. Sabe? Eu tinha comido um terço, cara. O negócio foi tão maneiro que eu esqueci do terço. Eu só fui lembrar que eu comi um terço, eu já estava aqui fora uns 6, 7 meses, conversando com Maria Emiliana Camilo de Souza. Ela está nos Estados Unidos. Eu lembro que eu falando com ela, ela falou, poxa, mas como é que você conseguiu sair, cara? O negócio estava muito feio do seu lado. Aí eu falei para ela assim, assim mesmo e tal. Ela falou assim, Nossa Senhora faz milagre, né? Ela falou desse jeito para mim. Eu falei, Nossa Senhora, claro que faz. Aí eu falei, nossa, Maria, agora eu sei quando foi um milagre, eu comi um terço. Aí eu lembrei que eu tinha comido um terço. Comeu terço? Me conta como é que foi essa história. Terço inteiro, cara. Eu tava muito mal, né, Paulo? Eu tava com uma dor muito forte no pulmão aqui dentro. E eu tava vendo vários meninos novos morrendo. Deu um surto lá dessa tal de, tipo uma pneumonia, essas paradas assim. E aí eu comecei a achar que eu ia morrer também, né? Porque eu já não tinha dinheiro, eu nunca tive dinheiro lá dentro. E eu tinha que lavar a roupa para poder usar droga. E aí ele estava usando lá uma droga lá, que ela dá tipo uma... Ela não é igual o crack, que dá aquela crosta no cachimbo, né? Ela dá tipo um trem preto no fundo do cachimbo, e eu lavava a roupa dos caras para limpar aquele cachimbo, sabe? E aí passa algodão, fumo de cigarro, e aí depois fuma aquele algodão com cigarro e aquela crosta. E eu comecei a ter muita dor no pulmão. Eu falei, agora eu vou morrer. E eu lembro que eu comecei a cuspir, aí saiu tipo uma coisa preta, sabe? Eu falei, nossa, agora eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu comecei a brigar com Jesus, né, cara? Porque Jesus sempre foi meu amigo. Da hora para outro cara parou de me ajudar, pô. Né? Eu falei, pô, eu vou pagar o preço, mas melhor é para mim. Mas ele não me escutava de jeito nenhum. Aí um dia eu parei em frente a uma capela, porque os evangélicos tomaram conta da cadeia, né? Das cadeias no Brasil inteiro, e é um serviço bonito que eles fazem, né? Mas eu tenho uma orientação católica, né, cara? Então, e tinha uma capela, assim, que só ficava fechada. E eu parava ali em frente todo dia, ficava olhando para Nossa Senhora e conversando com ela, falando para Jesus, poxa, eu podia descer da cruz só para me tirar daqui, né, cara? Tal, vou morrer aqui. Um dia, quando eu parei lá em frente, tinha um senhor pretinho lá dentro, tipo um frei, sabe? Estava lá dentro, com uma agulha amarrada na cintura, e aí eu perguntei para ele se ele não me dava o terço que ele tinha lá. Ele falou, pô, não, só tem esse aqui, de vez em quando eu trago, tal. Aí quando eu tô saindo assim, ele falou, não, pode levar esse aqui, você vai rezar? Aí eu falei, eu não lembro como rezo direitinho, não, mas eu lembro que minha avó me ensinou algum negócio dos mistérios aí. Como eu não lembrava
mesmo, eu não lembrava nem que, pô. Aí eu comecei a falar Jesus, Jesus. Cada bolinha pequenininha eu falava Jesus, 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 Jesus. Quando chegava na bolinha separada, eu rezava o Pai Nosso, um Deus Pai, Ave Maria, e assim ia. E no final de um desses textos que eu estava rezando, eu fui comer, pus na boca, essa mania de pôr tudo na boca, e aí mordendo, porque a aflição é tanta, a ansiedade, a bolinha quebrou, cara. Aí dali pra cá, toda vez que eu rezava o texto, eu engolia uma bolinha daquela com água. Aí, eu lembro que quando chegou no final, eu já contava na mão, né? Porque já não tinha todas as bolinhas. Aí eu contava 50 Jesus, 5 Pai Nosso, 5 Ave Maria, porque é as bolinhas grandes do texto, né? E no final só sobrou o crucifixo, a cordinha. Eu comi um pedaço do crucifixo na última vez, penúltima, e na última eu engoli tudo. Eu tenho certeza que essa é a minha fé, moro? Cada um tem a sua, se agarre na sua. Eu estou falando para todos os seguidores. Eu não sei qual a fé de vocês. Sozinho não vai dar. Do jeito que está, pode ser codependente ou pode ser dependente, pode ser até de bala juquinha. Se está te fazendo mal, sozinho você não vai conseguir. Você tem que ter um poder maior para te ajudar. No meu caso... Você sabe, Bruno, essa história sua confirma uma coisa que uma vez aconteceu comigo, sabe? Eu estava na reunião lá do Canário, eu coordenava a reunião dos dependentes. E eu tinha uma equipe muito boa de dependentes químicos em recuperação que estava me ajudando, né? Teve uma época que nós chegamos a ter 100 dependentes químicos no salão lá, era 4 grupos de 25 pessoas. E a gente fazia reuniões maravilhosas, né? Eu sou apaixonado por vocês, né? E aí teve uma noite lá, quando terminou a reunião, uns 4 dessa equipe que me ajudava, a gente que tinha 6 meses que estava limpo, tinha uma menina que estava participando do coral da igreja, sabe? Que tinha largado a droga, né? Coincidiu que esses 4 me procurou, falando comigo que estava com fissura. Estou com fissura, estou doido para usar droga, estou com fissura, estou com fissura. Aí eu lembro que eu fui embora para casa, pedindo a Deus para me mostrar o que era fissura. Sabe? Eu fiquei fissurado querendo saber o que era fissura. E dormi com aquilo, sabe? Fazendo a minha oração lá, meio dormindo, eu falei assim, meu Deus, me mostra o que é fissura. Ô Bruno, parece que é mentira, mas 6 horas da manhã eu acordei com uma pessoa falando esta frase que eu vou falar para você. Fissura é falta de Deus. Falta de Deus, cara. E eu vou falar do nosso. Tem sentido isso para você? Ô, Cláudio, vou falar para tu, cara. Porque assim, eu achei que Jesus tinha desistido, moro? Mas minha avó sempre falou que Maria nunca bate na porta porque Maria é a mãe. E a mãe não bate na porta do quarto do filho. E aí eu comecei a falar, pô, Nossa Senhora, pô, nós estamos... Porque eu bato papo mesmo com ela desde a vida toda, sabe? A vida toda eu bato papo com Maria, mãe de Jesus. A vida toda. É bate-papo mesmo, E qualquer uma que eu passar do lado, eu bato papo. Minha pretinha, minha lindinha. E nós vai conversando. Eu falei, pô, só podia me ajudar nessa aí. Conversa com Jesus pra mim aí. Dá nele um papo aí, porque tá ruim demais pra mim. Eu vou morrer, eu não tô aguentando e tal. Me ajuda, Nossa Senhora. E no outro dia, quando eu voltei, tinha esse freio lá dentro. E uma coisa muito louca, né, Paulo, é que quando a gente... Cláudio. Cláudio, a coisa muito louca, né, Cláudio, é que, desculpa, né, essa coisa da falta de Deus, né, cara? Sabe o que eu mais me amarro em Jesus? Para mim, Jesus é tão espetacular, meu, é que nós estamos vivendo aí um Jesus atrás de perfeição. Talvez isso me fez demorar mais tempo para buscar Deus. Se o seu Deus está buscando um ser humano perfeito, eu não sei qual é o seu Deus. O meu é Jesus. Mas se o seu procura um ser humano perfeito, sai fora, porque não tem ser humano perfeito. Ah, que é isso, Bruno? Eu só estou te dando um toque. Não tem ser humano perfeito. Se está perfeito, já está na hora de sair da terra, porque não é o seu lugar. Exatamente. Você sabe, Bruno, você
Você está falando isso, você me lembrou uma vez que eu estava coordenando a reunião com os dependentes químicos e chegou um cara lá, sobre efeito de drogas, que ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Tá? E você já deve ter passado por isso. Ele falou assim na reunião: Ô, Cláudio, você que fica dando palestra aí dentro de igreja, você podia falar com os padres, com os pastores, para colocar uma faixa na porta da igreja. Aí eu virei para ele e falei assim: mas que faixa? O que você quer que coloque nessa faixa? Sabe qual foi a resposta desse rapaz? Esse rapaz falou assim: pede o padre, o pastor, para colocar lá na porta da igreja a faixa mais ou menos assim: seja bem-vindo todos os doidões do bairro. Aí eu perguntei: mas por que você quer que eles colocam isso? A resposta dele, isso deve ter uns 20 anos, eu nunca mais esqueci dessa resposta dele. Ele virou para mim e falou assim: ô Cláudio, que nós sentimos que nós não somos dignos de entrar na igreja de Deus. Nós temos vergonha de entrar na igreja. Quando a gente vai, a gente tem a sensação que está todo mundo olhando para a gente e jogando pedra na gente. Então, essa faixa ia ajudar a aproximar. Porque, na verdade, sabe, Bruno, quando você estava indo atrás da droga, isso sim, eu percebi, sabe? Porque, na verdade, você estava indo atrás de Deus. Porque o que é experiência com a droga? É uma experiência transcendental. Que transcende... Só para você, o Paulo teve uma menina... Menina não. Cláudio. O Cláudio. Pô, da onde saiu esse Paulo? Ô, Paulo, dá licença da live, cara. Ô, Cláudio. O Cláudio teve uma mulher, ela é mulher de um amigo lá de Jairuoca. Eles vivem uma espiritualidade maneira. E ela falou um negócio sensacional. Ela falou que essa onda das drogas é uma lucidez, uma lucidez absurda. Se a gente for parar para tentar pensar, é uma lucidez absurda. O uso de droga e o uso de qualquer tipo de substância. Por que continuar nesse espaço? Que loucura! Oh, muito obrigado por você falar isso para mim, viu, Cláudio? Pode terminar, Cláudio. Pode concluir. Então, a Clécia está dizendo que é uma doença espiritual. Não é só espiritual, tem a questão química também, a questão social. A espiritual é assim, ela é uma doença espiritual. Por isso que não dá para tratar um dependente químico só com medicamento, né? Se desse, ia ser uma maravilha, né? Nossa Senhora, não precisava de grupo, não precisava de live, não precisava de nada. É só ir lá no doutor e tomar um remedinho, liquidou a fatura. O meu tratamento... Deixa eu terminar esse raciocínio, que ele é muito importante para a gente entender isso, senão as pessoas vão entender errado o que eu falei. Então, o que acontece? Quando o Bruno foi lá viver a experiência com a droga, ele vive uma experiência transcendental, algo que transcende a pequenez do Bruno. Ou seja, ele vive... E por isso que quando o cara fuma um baseado, estado de nirvana, né? Começa a rir igual bobo alegre. Né? Eu e você, por exemplo, né? Então, se a gente tiver sob efeito de maconha, nós vamos ficar só rindo, né? Que a gente já ri por natureza. Caraca, o ruim é quando para, né, Mané? Agora, o que acontece? Só que é um Deus com D minúsculo. Porque quando a droga sai do organismo, né, o vazio existencial que o Bruno sentia vira uma cratera. A ressaca geral, né? Quando você olha a sua conta bancária que você detonou tudo, quando você olha para sua mãe, para o seu pai, para sua esposa, para sua filha, aquilo ali vira um buraco enorme, né? Uma cratera. E aí você tem que correr atrás de mais droga para tentar preencher esse vazio. Então, na verdade, por isto que 95%, talvez até mais do que isso,
o trabalho de recuperação do dependente químico tem um viés da espiritualidade. Se a gente pegar os 12 passos do AA, do NA, a gente fala de drogas só do primeiro. Não, o resto, de NA nem no primeiro. O resto é tudo um processo de conversão espiritual. É por isso que quando Jesus entra, a droga sai. Não tem como ficar. Aí as pessoas querem falar algumas coisas. Eu não estou nem aí porque os outros falam, não estou nem porque os outros pensam. Eu estou aí pelo que eu lembro. Cara. Eu lembro direitinho que eu estou aqui agora, batendo um papo com o Cláudio, 76 pessoas nos assistindo, e eu ainda tenho meu ar-condicionado aqui do lado. Eu olho ali no chão, tem 2 pares de tênis. Nenhum deles tem menos de 2 anos. Tem um relógio no meu pulso. Ah, mas quem está falando? Estou falando de preservar pequenas coisas, porque isso tudo aqui é pequeno. Aquela televisão que está na parede, aquela cadeira que está ali, minha geladeira, é coisa pequena, mas que deixa no meu coração um vazio tão grande. Se eu sair daqui agora e trocar esse ar-condicionado, que quando eu volto, eu posso ainda ter drogas, e eu vou já pensar em vender outra coisa. Só de olhar a falta do ar-condicionado. Só de olhar a falta do meu relógio. A vergonha que me dá. É uma prisão. É eu olhar para mim e me sentir tão pequeno, tão impotente, tão incapaz de ser gente. Essa coisa de, caraca, meu, como é que pode? Por que que... E aí, e o pior de tudo é que eu começo a... Não é me afastar de Deus. Eu começo a me achar indigno dessa graça, que eu nem mereço. Mas ela está disposta para mim, imperfeito como eu sou. Caraca, meu, eu só para não ficar assim, eu não mandei ninguém se apartar do Deus dele, não, viu? Isso aqui não é uma live religiosa, eu não estou nem aí para a sua religião, eu tenho a minha, para mim tá legal. O que eu estou falando é o seguinte, que nós somos imperfeitos e não tem jeito. Sempre vai ter alguma coisinha para aperfeiçoar em nossas vidas. Principalmente no campo das emoções. Cláudio está aí, é psicólogo, o cara é formado nisso aí, ele sabe o que está falando. É no campo das emoções. A saída é para dentro, não adianta ir para fora. Essa foi outra coisa que eu aprendi com você, que eu estou repassando para todos os meus pacientes. Aliás, eu estou indicando, estou receitando você para todos os meus pacientes. Viu? Obrigado! Já tem muita gente te seguindo lá porque eu estou indicando você. Mas uma coisa que eu vi você falando, que eu acho muito importante a gente entender e aprofundar um pouco mais nisso, é quando você falou que tem muita gente que vai para uma comunidade terapêutica, vai para uma clínica, mas não internaliza o tratamento. Eu não sei quem que mandou essa mensagem. Oh, Deus é muito doido, cara. Ô, Cláudio, você sabe como que Deus falou isso comigo? Eu não gosto muito de falar no assunto Deus, porque as pessoas querem mudar o viés da coisa. Mas sem Deus eu estava ferrado, morou? Mas assim, sabe como que Deus falou isso comigo? Numa capela, lá na comunidade de São Francisco, lá em Jaci. Eu estou naquela capela, falando para um montão de dependente químico, e eles estão ali internados. Do nada eu saí com essa. Cara. E depois fiquei pensando, de onde que veio isso, cara? E depois eu fui tentar. É verdade, cara. É verdade ou não é, psicólogo? Vou para o profissional. Cara, eu fui me internar. Não foi numa clínica, não. Foi numa cadeia. Como assim? Quando eu entrei para dentro de mim, independente de como eu estava, independente do que eu fiz com o outro, independente do que o outro fez comigo, eu aceitei tudo isso, esse barulho todo, e falei, vem cá, vamos tentar se resolver? E aí não adianta tentar resolver tudo de uma vez, não vai conseguir. Esse programa é maravilhoso, eu não estou com ele aqui. Eu ando com esse programa para todo lado, né? Eu pratico os 12 passos de narcóticos anônimos, né? Eu posso falar isso, né? Eu não posso falar em nome de NA, mas eu posso falar que eu faço parte dessa irmandade que salvou a minha vida, né? Então, assim, se não é esse programa também, Paulo, para me ajudar, ô Cláudio, se não é esse Paulo tem toda hora. Esse Paulo tá demais. Ô Cláudio, se não é esse programa para me ajudar a me direcionar, no mínimo, sabe?
Quando eu falo no mínimo, é o mínimo que é no mínimo meu. Eu não fiz quase nada. Tem hora que eu olho e falo, caraca, como é que eu cheguei até aqui, meu? Eu simplesmente fui honesto com o programa. Eles abriram um livro, falaram comigo, o grupo é o veículo que vai te levar a um programa. O que funciona é 12 passos. Eu falei, é mesmo? Os 12 passos é a solução, vem funcionando para todo mundo aí. E aí eu me ingressei no AA, né? Eu fui olhando. Você sabe, uma vez eu estava participando de uma reunião do AA. Eu também sou ingressado no AA, né, como custódio. Valeu. E eu tive que ingressar no AA porque tinha um senhorzinho lá de 40 anos de AA que queria que eu fosse o padrinho dele. Aí eu fui, me ingressei, e aí um dia eu estava participando de uma reunião aberta e eu vi um senhorzinho que eu nunca mais vou esquecer dele, o depoimento dele. Ele devia ter mais ou menos uns 70 anos de idade, estava trocando a ficha com 35 anos de sobriedade. E ele falou algumas coisas que eu achei fantástico. Ele falou o seguinte, que ele já tinha passado por todos os hospitais psiquiátricos aqui de Belo Horizonte, que no final nem os hospitais queriam ele, porque ele estava de todos os hospitais. A polícia chegava com ele, ele já estava morando na rua. Quando a polícia chegava com ele no hospital psiquiátrico, o hospital não internava ele porque sabia que ele ia dar problema lá dentro. Aí ele já estava morando na rua, já, e um dia um amigo dele de infância viu ele na rua, parou o carro, botou ele dentro do carro, levou ele para a casa dele, deu um banho nele, trocou de roupa e convidou ele para ir numa festa. 0800, bebum, não vai negar esse convite por nada desse mundo. Ele foi desse jeito pro grupo, rapaz. Aí ele foi bêbado pro grupo, sabe? Aí quando ele chegou... E, aliás, esse homem me deu um tapa na cara. Eu fiquei... Minha cabeça foi lá... Eu fiquei morrendo de vergonha dele. Porque eu sempre questionava aquela luzinha que fica piscando na sala do ar, né? Aquela luzinha que fica piscando embaixo. Evite o primeiro gole e frequente as reuniões. Isso. Que eu, como administrador, como psicólogo, aquilo ali desvia a atenção, né? Com aquelas técnicas que a gente aprende na faculdade. Né? Que aí eu questionando. Né? Aí esse homem vira e dá uma lambada na minha cara quando ele diz o seguinte: a primeira vez que eu fui na reunião do AA, eu estava só esperando a hora da festa, para eu tomar todas. Não entendia direito porque eu estava dentro de uma sala de AA. Que eu só lembro de duas coisas dessa reunião. Né? Sabe qual? A luzinha piscando e evite o primeiro gole e frequente as reuniões. Essa era a primeira coisa que ele lembrava. A segunda coisa foi o depoimento do amigo dele, que o amigo dele falou assim, o amigo dele já tinha 10 anos de sobriedade, o amigo dele virou e falou assim: quando eu encontrei a Irmandade, eu aprendi que eu não deveria questionar o programa, eu deveria pôr em prática na minha vida. E aí esse velhinho falou assim, tem 35 anos que eu não questiono o programa e que eu ponho em prática em minha vida. Isso serve também para a família, porque tem muita família que chega no Alanon, no Naranon, no Amor Exigente, chega lá, acha que sabe mais do que o Cláudio, sabe mais do que o Amor Exigente, que tem mais de 40 anos, que está aí ajudando famílias, sabe mais do que o Padre Oswaldo, que é o fundador da família de Caná, né, que tem 40 anos que trabalha com dependência química. Ou seja, a soberba não é só do adicto, a soberba também é do codependente. Cláudio, quando nós, você, né, que trabalha com isso há tanto tempo, para o leigo, quando nós falamos da parte espiritual da doença da obsessão e compulsão, nós tiramos a religiosidade de lado e colocamos a parte espiritual da doença, é o egocentrismo. É quando eu acho que eu sei. Se eu não tirar o egocentrismo, né, porque a parte física é a compulsão. Começa a usar e não consegue parar. Em qualquer área da vida, sexo, comida, droga, em qualquer área da vida, compra,
a parte mental, né? Que é a obsessão. Pensou, não, jura para Deus e o mundo, parei. Mas está aqui pensando. Quando usa, não para de usar mais. E a parte espiritual é o egocentrismo. O meu egocentrismo ele foi tanto que eu comecei a questionar o programa de tal forma que eu já queria fazer o 13º passo. Não, vamos colocar... Não, os 12 estava pouco. Tinha que fazer mais 2, mais um, que concordasse comigo, fechando todos. Eu me ferrei, cara. E eu fui tão bem abraçado, sabe, cara? Então, assim, quando uma mãe, quando um pai, quando uma esposa, um marido, um filho, buscar essa ajuda, quando um dependente químico buscar uma ajuda, porque narcóticos anônimos não é a única saída, né? Tranon também não, amor exigente também não. Tem vários outros tratamentos. Tem os psicólogos, tem os psiquiatras. Quando buscarmos essa ajuda, que procuramos nos humildar e tirar o nosso eu. Porque eu trago comigo uma frase que nunca, eu não posso esquecer dela, é o que me mantém vigilante. Tudo que aconteceu, as minhas melhores ideias me levaram onde eu cheguei. Foram as minhas melhores. Cláudio, era infalível. Por isso que saiu aquele vídeo fundo do poço. Porque é o seguinte, a Carla, psicóloga, falou comigo assim, Bruno, você acha mesmo que você tem que ir para lá, cara? Sua vida tá legal aqui, você tá com algumas obras, você tem sua vidinha aí numa boa, você vai caçar mesmo ir lá, você não quer ir lá primeiro, ver como é que é, mas a minha ideia é mirabolante. Deixa comigo, pô. Tô limpo, tô bonito, saudável, agora que deu tudo certo, você quer entrar no meu caminho? E aí vem uma outra menina, outro amigo, falou, Bruno, por que tu não faz assim? E eu não. O meu egocentrismo, cara, não tem essa. Você pode estar sem usar droga, você pode estar sem estar viajando na maionese por causa do seu marido, sua esposa, seu filho, na codependência. Você pode estar... Se não vigiar, o egocentrismo te leva de novo a vivenciar todo aquele mal. Por isso que eu falei várias vezes. Eu não recaí. Eu só voltei ao uso. Eu parei de usar, mas meu egocentrismo... E o meu egocentrismo ele é tão sutil, ô Cláudio, ele é tão sinistro, esse lado espiritual da minha doença, que é que os meus ressentimentos se camuflam de perdão, as minhas raivas se camuflam de amor, o meu medo camufla de fé, que se demore, eu bato o pau e aceito Jesus em todo culto que eu vou. Mas camuflado, a doença camuflada. A parte espiritual, sabe, o egocentrismo, ele é muito sinistro. E quando eu chego perto de um Cláudio que já está aí há muito tempo de experiência, o meu comportamento, só de eu falar, o Cláudio já sabe. Sei não, hein? Cláudio, o que você acha? Outra coisa que eu aprendi com você hoje, é por isso que eu estou receitando você para todo mundo, né? Porque... Eu falo assim, eu com 33 anos de experiência, estou aprendendo tanta coisa com o Bruno, então as pessoas que estão chegando têm que pegar, como diz a Tiziane, né? Nós não temos seguidores, nós temos perseguidores. Né? Onde a gente está, eles vão atrás. Graças a Deus, né, cara? Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu vivi isso, sabe, Bruno? Quando você... E é isso que eu percebi em você, isso que me encantou. Tá? Porque quando eu comecei nas redes sociais, eu me lembro que o técnico que estava me ajudando falou comigo assim, ô Cláudio, assiste a live de outras pessoas aí, para você ter ideia de como é que você vai ter o seu desempenho diante das câmeras. Porque eu tinha muitos anos de experiência falando, olhando o olho, né? Não tinha experiência falando para a câmera e muito menos me vendo. Né? E aí, cara... Eu fui assistir, né? E quando eu estava assistindo umas lives do Leandro Carnal, Marcelo Cortella, quando eu comecei a assistir esses caras, eu me bloqueei na minha criatividade. Falei assim, meu Deus do céu, eu tenho que estudar muito para eu ter um canal do YouTube. Eu pensei em cancelar meu canal. Tá? Se demora, cancela. Oi? Se a gente viajar nessa imitação, cancela. Aí um dia, cara, que eu estava meio desanimado, eu fiquei uns 2 meses sem produzir nada. Um dia eu tive esse despertar. Eu falei assim, eu não tenho conhecimento técnico de um Leandro Carnal, mas eu tenho uma coisa que eles não têm.
que é 30 anos convivendo com família e com doidão. Né? E deve ter alguém querendo escutar o Cláudio do jeito do Cláudio, falando devagar, pausado, gaguejando. E você fala isso hoje, que nós temos que ir em busca da nossa identidade. Porque isso eu percebi em você, né? Você não está imitando ninguém. Você está ali, esse sorriso largo, você está de alma limpa ali falando, não está preocupado se as pessoas estão gostando de te ouvir ou não estão gostando. Você tem uma mensagem divina. E uma coisa que o tratamento faz com a gente, Bruno, o tratamento verdadeiro, vai nos empurrando para a humildade. Pô, graças a Deus, obrigado, Cláudio. Pô, preciso muito, sabe? Eu preciso cada dia me apequenar mais, cara. Eu não quero saber, cara, eu preciso ficar na minha. Ah, Bruno, mas e o dinheiro? Eu já tive, cara. Eu preciso viver. Eu preciso ter uma graninha para poder pagar minha casinha, cuidar dos meus cachorros, minha filha. É porque é normal. Mas eu não quero nada. O que a galera fala que quer, eu já tive, cara. Eu já tive, bro. O que é que você quer? 5 estrelas, hotel, 5 estrelas, filho? Já tive. É lancha? Já tive para dar para casa. Não, filho, eu não estou afim dessas paradas, não. Isso aí não, hoje não me preenche mais. Chegou um dia que isso aí nem falta. Chegou um dia que isso aí não fez falta. Debaixo do viaduto estava bom. Para que eu vou ficar nessa loucurada? Eu, por favor, né? Vou pedir para essas 73 pessoas, né? Que estão aí, né? 75 conosco, né? Orem, viu? Se for colocar meu nome na oração de vocês, só peço para que o Senhor me faça instrumento da paz dele, sabe? E eu possa nunca me esquecer do porquê eu estou aqui, sacou? Eu só estou aqui todos os dias, nessa minha correria, porque eu quero fazer disso o meu trabalho também, sabe, Cláudio? Eu quero me empenhar totalmente nessa função. Hoje eu não consigo, né? Eu tentei fazer isso, acabei me estrepando e tal. Não me estrepei. Fala assim, eu acho que eu fui mal gerenciado por mim mesmo, e aí eu vou ter que melhorar de novo para me dar outro passo. Mas assim, eu sei que Deus, cara, o que Deus não permitiu que acontecesse comigo, era para mim poder estar aqui, cara. Esse maluco que fala desse jeito, né, meu, que tem... Que chama o Cláudio de Paulo. Chama Cláudio de Paulo. Ô, Cláudio, eu sei, Cláudio, que tem pessoas que estão no intelecto, né, num nível intelectual muito maior do que o que eu trago, né? Acadêmico e pererê pão duro e tal. Mas só que para a dor, cara, para a miséria da codependência, para a miséria da dependência, não tem palavra bonita, não, cara. Para a miséria da dependência química ou da obsessão e compulsão em qualquer outra coisa, jogos, então, meu Deus, pornografia, comida, não tem, cara. A codependência só existe uma palavra, só existe um dialeto, amor, cara. E o que eu quero pedir para vocês que orem, para que Deus nunca me deixe sem o amor. E o meu amor, ele é assim. Bruno, infelizmente, nós estamos chegando no pior momento da live, né? E eu queria falar para você, nós temos muita coisa em comum, nós temos que ter mais lives assim, porque nós temos muita coisa para conversar, né? Porque eu tive uma experiência espiritual também, numa época que eu também quebrei, eu cheguei a ter 4 lojas de material elétrico, eu cheguei a ter 2 carros zero, né, ter muito dinheiro no banco, e de uma hora para outra eu quebrei, mas de uma tal maneira, e quando eu quebrei, a minha companheira da época me abandonou, fiquei sozinho no apartamento. Antes disso, ela começou a me pressionar para arrumar emprego, e eu já estava dando palestras de prevenção às drogas dentro das escolas, sem cobrar nada. Eu largava minhas lojas e eu ia para falar para os meninos, que eu amava falar para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, né? E minha companheira me pressionando para arrumar emprego, Aí um dia eu entrei em oração
e devendo Deus e mundo e mais alguém. Tá? Cheque sem fundo, título protestado, aquela confusão. Né? Aí eu pedi a Deus e fiz uma oração para Deus assim: se o Senhor quer que eu continue fazendo esse trabalho com a família, me dê condições para eu continuar fazendo. Ô, Bruno, você não vai acreditar, mas o telefone fixo do quarto onde eu estava orando tocou. Eu atendi o telefone, o cara falou assim: eu preciso falar com o Cláudio Martins Nogueira. Eu falei assim: você está falando comigo? O cara falou assim: não, até que enfim eu consegui te achar. Tem 1 ano que eu estou atrás de você e não consegui te achar. Tem um dinheiro para você aqui, de um processo de 14 anos atrás, e que eu estava tudo pronto para devolver o dinheiro para o governo, porque eu não conseguia te achar. Mas eu não sei por que na hora que eu estava preenchendo aqui, chegou um rapaz aqui, e que eu lembrei que esse rapaz era amigo seu de 14 anos atrás. E eu tive a intuição de perguntar a ele se ele tinha seu telefone. Você acredita? O advogado do sindicato falou comigo: vem aqui amanhã para você preencher a documentação, que o dinheiro está lá disponível na caixa. É coincidência ou é Jesuicidência? O homem providencia mesmo. Se conversou com o homem. Palavras finais para o Bruno, que nosso tempo está acabando, Bruno. Valeu, pode falar. Não, palavras finais para você, para ficar à vontade. Eu vou te agradecer, né, Cláudio? Muito obrigado, né? Muito obrigado por ter me convidado para essa live, né? Me perdoa, né? Me perdoa por eu ter atrasado tanto para esse nosso encontro, né? Você viu que eu sou maluco hoje? Eu já tinha marcado hoje uma clínica para nós ir lá na cidade. Para você ter uma ideia de como eu sou maluco, cara. Então, assim, é te agradecer, né, por ter tido essa paciência comigo. Obrigado, cara. As pessoas que me chamam no direct, por favor, tenham paciência comigo. Eu respondo todos, né? Mas às vezes eu respondo e não envio. Às vezes eu envio, mas depois... Sabe, esse sou eu, cara. Mas agradecer você. Agradecer a cada seguidor que está aí, né? Pedir para vocês, né? Nós temos lives todos os dias, às 6 da manhã e às 7h30, 8 horas da noite. Né? Live todos os dias. Bruno Gomes, Asas e Vozes, no meu canal no YouTube. Preciso muito da ajuda de vocês no meu canal, né? Se puderem me ajudar lá, nós estamos vindo com coisas novas. Aí sabe como é que é? É muito trabalho e nós estamos conseguindo fazer um trabalho de qualidade. O meu Instagram é esse que está aí, o @Asas e Vozes. Né? Se vocês puderem também estar presentes, para a gente poder bater um papo. A minha live é uma live muito louca, porque eu fico até meio com medo de ser enturrupar que tem de gente e não dá para nós bater papo com todo mundo, mas eu tento. Não tem tema, e é isso. Ô, dona Nenezinha, te amo muito, né? Falar para você, Nenezinho que salvou a gente, né? Nenezinho que salvou a gente, né? Pô, a Nenezinha é meu amor, cara. E a dona Nenezinha agora tem um fã-clube meu lá. O meu fã-clube, ao invés de ser fã-clube do Asas e Vozes, é as meninas da Nenezinha. É uma coisa de louco. Ô, Cláudio, eu não falei para você uma coisa que eu gostaria de falar agora, né? Eu te amo, tá? Eu também te amo. E te admiro demais. Eu te amo muito, viu, cara? Obrigado por você estar há 33 anos orando para mim chegar, né, cara? Fico muito feliz em saber que você é de Belo Horizonte, né, cara? Você estava ali naquele mesmo espaço, orando para que eu pudesse sair debaixo daquele viaduto, né? Então é isso, eu te amo muito, viu, Cláudio? Te amo muito mesmo, cara. Queria falar para cada um dos meus seguidores, cada um dos seus, cada uma dessas pessoas que estão aí, né? Eu amo vocês.
E a única forma que eu tenho de provar o amor que eu tenho por vocês é que hoje eu não vou usar droga, hoje eu não vou comer loucura, hoje eu não vou jogar. Eu não virei santo nem perfeito, eu sou não pecador nato, mas hoje eu vou honrar vocês com a minha sobriedade, tá bom? Beijo no coração, que Deus nos abençoe. Bom, eu queria te agradecer também, né, que Deus continue te abençoando na sua caminhada. Eu vi que você está com um projeto aí de escrever um livro, né? Tá correto. E se você te precisar, eu posso te indicar para a editora que editou meus livros. Ele pode estar te ajudando aí, não só a editar o seu livro, como divulgar ele no Brasil inteiro. Certo? Então, depois você me chama aqui no privado, né, para a gente estar conversando. Se você tiver interesse, eu posso estar vendo com o editor lá, se ele aprova. E eu, com certeza, o seu livro vai ser maravilhoso. Eu vou ser o primeiro que vou comprar seu livro. Então, eu queria te agradecer demais. Te pedir desculpa porque eu fiquei na sua cola, mandando mensagem para você direto e reto, para te chamar. E eu quero ter você aqui de novo para a gente abordar outro tema, né? Para a gente estar aprofundando isso aí. Só eu me vi chamar. aqui vários comentários. Queria pedir desculpa aí para todo mundo aí, que não deu para estar lendo o chat, não deu para estar dando as respostas, mas eu vi por alto aqui que o pessoal gostou muito, né? E agradeço aí todos, e quem está chegando aí no nosso Instagram, né, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter vocês aqui fortalecendo as nossas redes sociais, tanto a minha quanto ao do Bruno. Eu falo que nós, né, meus concorrentes são os traficantes, né? As pessoas que fazem o trabalho de prevenção e recuperação de dependentes de drogas e de codependentes são meus grandes parceiros, meus grandes irmãos, meus grandes aliados. Por isso que eu estou sempre abrindo espaço para todos eles. No nosso canal do YouTube, depois eu quero marcar com você, no canal do YouTube, eu tenho uma live lá, Drogas Tem Saída, que eu sempre deixo esse espaço reservado só para dependentes químicos em recuperação. Vamos combinar? Vamos embora, só me chamar. Ô, Cláudio, então, tá bom. Na hora que você me chamar, eu vou, viu? Tamo junto. Beleza. Tá então, agora, tá você tem meu contato, me chama no contato. Valeu. Agora ficou melhor. Grande abraço. Beijo. Fique com Deus, Tchau, gente. um abraço para todos. Tchau. Que Deus nos abençoe. Tchau. Amém.